Eu sou o missionário Isaías Ângelo Aguiar e gostaria de compartilhar com vocês uma experiência sobrenatural com Deus. Nessa madrugada eu estava orando a Deus e buscando ao Senhor em orações, suplicando a misericórdia dEle, e após um período de oração eu fui me deitar. E quando eu estava deitado, ainda acordado, começou todo o meu corpo formigar e eu fui arrebatado do meu corpo. Eu vi o meu corpo sair de mim, o meu ser espiritual saiu de dentro do meu corpo e ficou ao meu lado. Eu olhei e vi o meu próprio corpo, e vendo eu do lado exterior, e um ser espiritual pegou na minha mão e me levou a um lugar e começou a descer. E eu disse: por que estamos descendo? Eu não estou com medo, não tenho medo, mas por que eu estou descendo? Perguntei ao ser. E o ser me levando para baixo, as partes mais baixas, aonde eu passava como se eu tivesse passando pela terra, por rochas, e fui ao lugar como se eu estivesse no centro da terra. E naquele lugar aonde eu cheguei, eu percebi que ali era um lugar assim de trevas, e ao mesmo tempo de trevas era um lugar onde havia um tipo de uma entrada, como se fosse um portal, e nesse portal aonde havia muita chama e muita gente gemendo, gritando, chorando e sofrendo. E ali eu percebi que eu estava no inferno, e eu disse: por que você me trouxe ao inferno? Fiz essa pergunta, e quando de repente o Senhor Jesus Cristo aparece ali naquele lugar, Ele disse: vem, filho, eu vou te mostrar, vem, eu vou mostrar para você como é o sofrimento aqui neste lugar. E eu disse: Senhor, eu não quero ver isso. Eu não quero ver, Senhor. E Ele disse: vem. Quando eu estava indo para entrar naquele portal, o calor era tão intenso, que eu disse: não, meu Senhor, eu não quero entrar neste lugar. E ali eu estava vendo as pessoas gemendo, gritando, chorando, sendo atormentadas, em muitas chamas. Eu disse: Senhor, eu quero sair daqui, me tira daqui. E eu fiz uma pergunta: eu estou morto? Eu morri, vim para este lugar, Senhor, mas eu estou escutando meu corpo respirar, eu estou vivo ainda. Eu já estou morto, eu vou ser condenado. E eu disse: Senhor, misericórdia, deixa eu sair daqui. E aí eu comecei a querer voar, e eu fui voando. Só que quando eu fui voando, saindo daquele lugar, aquele espaço onde havia trevas, eu me deparei que eu me bati como se fossem rochas acima de mim. E eu fui tentar me bater na lateral, e era como rochas ali naquele lugar, e eu não conseguia sair. E eu disse: Senhor Jesus, deixa eu sair daqui, eu não quero ver, eu não quero ver, eu não quero esse lugar de sofrimento, tenha misericórdia de mim. E Jesus virou e disse para mim: filho, quem entra aqui neste lugar, e depois que entrou aqui, não tem mais como sair, não há mais saída. Depois que veio ao inferno e adentrou a esse lugar,
não tem mais como sair. E eu disse: Senhor, se eu não estou morto, então deixa eu sair deste lugar, porque este lugar é terrível. E alguns demônios que estavam ali, eu vendo a aparência deles, seres terríveis, e vendo aquelas chamas ardendo nas pessoas, e as pessoas gritando, chorando, atormentadas. Eu disse: Senhor, misericórdia, deixa eu sair. E o Senhor disse: fale, avise a todos que o tempo está findando, o tempo está se esgotando, mas ainda há chance de salvação e oportunidade enquanto não veio para este lugar. Porque depois que adentrar este lugar de tormento, não haverá mais oportunidade. E eu pude então passar por aquelas rochas, e é como se eu atravessasse rochas, montanhas, terra, e eu saí de volta para o lado fora do planeta. E eu voltei voando e entrei no meu corpo. Eu comecei a orar por mim, pela minha igreja, a qual eu sou pastor, aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Porto Feliz, no bairro Bambu. Comecei a orar pelo meu povo, comecei a orar pela minha família, pela minha esposa, pelo meu filho. Comecei a orar por todos, inclusive orar pelas pessoas que já me perseguiram, já me caluniaram, já me causaram tanto transtorno no meu ministério. Eu quero aproveitar essa oportunidade e liberar perdão a todas as pessoas que já me ofenderam, que já me perseguiram, que já me caluniaram, que já criaram alguma situação para prejudicar o meu ministério. Seja líderes, sejam pessoas da comunidade, sejam pessoas da cidade ou de outras cidades por onde eu já fui pastor. Em qualquer parte, nas minhas viagens missionárias que eu viajei por todo o Brasil, por todos os estados, se de repente alguém pensou, falou ou disse algo a respeito da minha vida, do meu ministério, ou alguém que ficou magoado comigo por ser profeta, e muitas vezes o profeta precisa confrontar as pessoas com seus erros, seus pecados, por ser pregador do inferno, ser pregador de salvação, porque hoje, infelizmente, os pregadores e pastores, eles não querem pregar mais sobre salvação, eles não querem pregar mais sobre o inferno. E eu quero fazer um alerta a todos os pastores, indiferente da sua comunidade, da sua denominação: volte a pregar salvação, volte a pregar contra o pecado, volte a pregar contra o inferno, porque muitos pastores e líderes estão pregando somente conquistar em Deus este reino, e esse reino é um reino passageiro, e as pessoas são ensinadas a buscar em Deus somente as coisas dessa vida, e cai naquele versículo que o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, se esperar em Cristo somente nas coisas dessa vida. Então quero dar um conselho a todos os líderes e pastores: preguem sobre salvação. Jesus está voltando. Pregue contra o pecado, porque o pecado vai levar as pessoas para o inferno. E eu estou liberando perdão a todas as pessoas que possam ter causado algum problema para mim diante de Deus. Eu os perdoo, porque eu não desejo nem que os meus inimigos ou adversários, pessoas que já se levantaram contra a minha vida, o meu ministério, nem para estes eu gostaria que eles fossem ao inferno. E quantas pessoas, num momento de discussão em casa, no lar, na família, diz: eu quero que você vá para o inferno. Quantas pessoas mandam alguém para o inferno? Quantos líderes e pastores em cima do altar, porque uma ovelha rebelde diz: essas ovelhas rebeldes que vão para o inferno. Não faça isso.
não diga mais isso. E eu quero pedir perdão também. Perdão a todas as pessoas que possam ter se magoado comigo. Me perdoa. E vamos nos perdoar, e vamos nos amar, e vamos ter comunhão uns com os outros, e vamos fazer o que Deus determinou, o ID de Jesus. Vamos pregar a salvação. É chegado o reino dos céus. Jesus está voltando. Te prepara. Faça de tudo, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Faça de tudo para alcançar a sua salvação. Porfiai por entrar pela porta estreita. É apertado o caminho porque tem que entrar neste caminho com santidade. Mas espaçoso e largo é o caminho que conduz à perdição. E olha, a perdição, o final é o inferno. E eu gostaria de dizer a todos que este lugar é um lugar terrível. É um lugar tenebroso. É um lugar de muito sofrimento. Eu não gostaria que ninguém fosse para este lugar. Que Deus abençoe. Espero que a minha experiência possa contribuir contigo que está ouvindo esse vídeo. Compartilhe, fale com seus amigos, familiares. Anuncie Jesus. Pregue a salvação. Porque Jesus está voltando e o tempo está findando. Que Deus vos abençoe. Eu sou o missionário Isaías Ângelo Aguiar e gostaria de compartilhar com vocês uma experiência sobrenatural com Deus. Nessa madrugada eu estava orando a Deus e buscando ao Senhor em orações, suplicando a misericórdia dEle, e após um período de oração eu fui me deitar. E quando eu estava deitado, ainda acordado, começou todo o meu corpo formigar e eu fui arrebatado do meu corpo. Eu vi o meu corpo sair de mim, o meu ser espiritual saiu de dentro do meu corpo e ficou ao meu lado. Eu olhei e vi o meu próprio corpo, e vendo eu do lado exterior, e um ser espiritual pegou na minha mão e me levou a um lugar e começou a descer. E eu disse: por que estamos descendo? Eu não estou com medo, não tenho medo, mas por que eu estou descendo? Perguntei ao ser. E o ser me levando para baixo, as partes mais baixas, aonde eu passava como se eu tivesse passando pela terra, por rochas, e fui ao lugar como se eu estivesse no centro da terra. E naquele lugar aonde eu cheguei, eu percebi que ali era um lugar assim de trevas e ao mesmo tempo de trevas, mas ainda há chance de salvação e oportunidade enquanto não veio para este lugar. Porque depois que adentrar este lugar de tormento, não haverá mais oportunidade. E eu pude então passar por aquelas rochas e é como se eu atravessasse rochas, montanhas, terra, e eu saí de volta para o lado fora do planeta. E eu voltei voando e entrei no meu corpo. Eu comecei a orar por mim, pela minha igreja, a qual eu sou pastor, aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Porto Feliz, no bairro Bambu. Comecei a orar pelo meu povo, comecei a orar pela minha família, pela minha esposa, pelo meu filho. Comecei a orar por todos, inclusive orar pelas pessoas que já me perseguiram, já me caluniaram, já me causaram tanto transtorno no meu ministério. Eu quero aproveitar essa oportunidade e liberar perdão a todas as pessoas que já me ofenderam,
que já me perseguiram, que já me caluniaram, que já criaram alguma situação para prejudicar o meu ministério. Seja líderes, sejam pessoas da comunidade, sejam pessoas da cidade ou de outras cidades por onde eu já fui pastor. Em qualquer parte, nas minhas viagens missionárias que eu viajei por todo o Brasil, por todos os estados, se de repente alguém pensou, falou ou disse algo a respeito da minha vida, do meu ministério, ou alguém que ficou magoado comigo por ser profeta, e muitas vezes o profeta precisa confrontar as pessoas com seus erros, seus pecados, por ser pregador do inferno, ser pregador de salvação, porque hoje, infelizmente, os pregadores e pastores, eles não querem pregar mais sobre salvação, eles não querem pregar mais sobre o inferno, e eu quero fazer um alerta a todos os pastores, indiferente da sua comunidade, da sua denominação, volte a pregar salvação, volte a pregar contra o pecado, volte a pregar contra o inferno, porque muitos pastores e líderes estão pregando somente conquistar em Deus este reino, e esse reino é um reino passageiro, e as pessoas são ensinadas a buscar em Deus somente as coisas dessa vida, e cai naquele versículo que o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, se esperar em Cristo somente nas coisas dessa vida. Então quero dar um conselho a todos os líderes e pastores: preguem sobre salvação. Jesus está voltando. Pregue contra o pecado, porque o pecado vai levar as pessoas para o inferno. E eu estou liberando perdão a todas as pessoas que possam ter causado algum problema para mim diante de Deus. Eu os perdoo, porque eu não desejo nem que os meus inimigos ou adversários, pessoas que já se levantaram contra a minha vida, o meu ministério, nem para estes eu gostaria que eles fossem ao inferno. E quantas pessoas, num momento de discussão em casa, no lar, na família, diz: eu quero que você vá para o inferno. Quantas pessoas mandam alguém para o inferno? Quantos líderes e pastores? Era um lugar onde havia um tipo de uma entrada, como se fosse um portal, e nesse portal, aonde havia muita chama, e muita gente gemendo, gritando, chorando e sofrendo. E ali eu percebi que eu estava no inferno, e eu disse: por que você me trouxe ao inferno? Fiz essa pergunta. E quando de repente o Senhor Jesus Cristo aparece ali naquele lugar, Ele disse: vem, filho, eu vou te mostrar. Vem, eu vou mostrar a você como é o sofrimento aqui neste lugar. E eu disse: Senhor, eu não quero ver isso. Eu não quero ver, Senhor. E Ele disse: vem. Quando eu estava indo para entrar naquele portal, o calor era tão intenso, que eu disse: não, meu Senhor, eu não quero entrar neste lugar. E ali eu estava vendo as pessoas gemendo, gritando, chorando, sendo atormentadas, em muitas chamas. Eu disse: Senhor, eu quero sair daqui, me tira daqui. E eu fiz uma pergunta: eu estou morto? Eu morri, vim para este lugar, Senhor, mas eu estou escutando meu corpo respirar, eu estou vivo ainda. Eu já estou morto, eu vou ser condenado. E eu disse: Senhor, misericórdia, deixa eu sair daqui. E aí eu comecei a querer voar, e eu fui voando. Só que quando eu fui voando, saindo daquele lugar, aquele espaço onde havia trevas, eu me deparei que eu me bati como se fossem rochas acima de mim. E eu fui tentar me bater na lateral, e era como rochas ali naquele lugar, e eu não conseguia sair.
E eu disse: Senhor Jesus, deixa eu sair daqui, eu não quero ver, eu não quero ver, eu não quero esse lugar de sofrimento, tenha misericórdia de mim. E Jesus virou e disse para mim: filho, quem entra aqui neste lugar e depois que entrou aqui, não tem mais como sair, não há mais saída. Depois que veio ao inferno e adentrou a esse lugar, não tem mais como sair. E eu disse: Senhor, se eu não estou morto, então deixa eu sair deste lugar, porque esse lugar é terrível. E alguns demônios que estavam ali, eu vendo a aparência deles, seres terríveis, e vendo aquelas chamas ardendo nas pessoas, e as pessoas gritando, chorando, atormentadas. Eu disse: Senhor, misericórdia, deixa eu sair. E o Senhor disse: fale, avise a todos que o tempo está findando, o tempo está se esgotando.